Romance espírita. A força do destino. Psicografado pela médium Maria Ivone Santana Ramaciotti. Pelo espírito Sebastião Martins. Sinopse. Em fins do século XIX, num cenário de cidades e fazenda de Portugal, 3 distintas famílias se veem envolvidas pela força do destino, sofrendo evidentes reflexos de vida anterior, decorrentes da lei de causa e efeito. Em toda a trama deste romance, que narra uma história real, palpitante do início ao fim, é evidenciada a influência natural dos espíritos, elevados ou inferiores, na mente humana, paralela ao nosso livre-arbítrio. Oportunos ensinamentos espíritas surgem aqui e ali, permitindo-nos colher belas lições. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa a todos os membros do canal. E a você, que deixa o seu gostei, que comenta, e compartilha os vídeos. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e é o meu maior incentivo. A gratidão é o caminho da evolução. Este livro narra uma história verídica, retratando a saga de 3 famílias que se veem envolvidas pela força do destino que, implacável, mostra que nada acontece ao acaso, assim como as pessoas também não se encontram por acaso, fazendo-as confrontar-se entre si, e muitas vezes levando-as por caminhos pelos quais nem elas mesmas poderiam supor que teriam que passar um dia. Onde tudo tem um porquê na existência de cada um, onde os fatos acontecidos acabam marcando para sempre a vida de cada personagem, que nada mais são que o resultado de acertos de contas, do resgate de dívidas contraídas em vidas passadas, fazendo assim com que cada um se depare com a sua própria limitação, com a própria impotência em mudar os acontecimentos que o destino lhes traçou, destino este onde cada um teve total responsabilidade e participação, vista que cada pessoa escolhe ao reencarnar as provas a que quer ser submetida, e que não tendo consciência desta escolha, muitas vezes sucumbe a estas provas, fazendo com que suas dívidas aumentem ainda mais, tornando assim a sua existência na Terra mais penosa, e muitas vezes um fardo difícil de carregar. Ao passo que aquele em que sua fé no Criador é inabalável, que confia na misericórdia e justiça divina, que sabe que Deus jamais desampara um filho querido, este sim saberá encontrar em cada obstáculo a ser vencido, em cada dificuldade a ser superada, nas vicissitudes da vida, um novo caminho que o faça extrair de cada nova lição aprendida, um novo ensinamento para sua evolução, crescimento e progresso espiritual. A proposta deste livro não é somente a de narrar a história da vida de algumas pessoas, mas, o mais importante, é tentar levar o leitor por caminhos que o façam parar para pensar e refletir em como ele pode tornar sua vida uma existência na Terra cheia de paz, alegria, felicidade e equilíbrio, buscando dentro de si próprio a grandeza dele mesmo, fazendo-o enxergar não só com os olhos da carne, mas principalmente com os olhos da alma, o quanto importante e valoroso é cumprir com sabedoria, amor e dedicação sua missão na Terra. Sebastião Martins. Nota da Surya. Muita gente reclama que não recebe as notificações de novos audiolivros do canal, porém a pessoa não deixa o gostei nos vídeos que vê, então os algoritmos do YouTube identificam que aquele conteúdo visto não foi do agrado dela, e deixam de notificá-la. Experimenta curtir que as notificações voltam. Abraços. Capítulo 1. Era uma tarde fria de inverno, de 1892. A neve cobria ruas e avenidas e as pessoas quase não saíam de casa. Uma jovem de pele muito clara aquecia-se em frente à lareira, enquanto sorvia um bom e aquecido conhaque, e no crepitar do fogo, imaginava onde estaria Lopes agora. Estaria bem? Ainda se lembraria dela, dos belos momentos vividos por eles? Pensava. As lágrimas marejavam-lhe os olhos, enquanto as lembranças vinham-lhe à cabeça, como se tudo estivesse acontecendo novamente,
Como seria bom se nada daquilo tivesse acontecido e que tudo fosse como antes. Ela fora tão feliz a seu lado e por muitas vezes tivera medo de que toda aquela felicidade pudesse acabar. Afinal eles viviam de momentos roubados, escondidos e somente a eles pertencia o segredo imenso amor que os unia. Como dizer às pessoas, como dizer a Augusto que eles não premeditaram nada, que tudo acontecerá tão de repente, que o destino os colocará um à frente do outro. Era como se uma força superior, uma energia magnética emanasse entre eles, imperceptível aos olhos das outras pessoas. Como pudera acabar tudo de forma tão trágica? Neste momento a porta se abre e tira-lhe das lembranças. Ela tenta se recompor para que Cíntia, sua irmã, nada perceba. Conversam alguma coisa trivial e sua irmã retira-se, deixando-a novamente entregue aos seus pensamentos. Lopes era um rapaz alto, forte, um tanto reservado, olhos negros e penetrantes. Ela, desde a primeira vez que o viu, ficou paralisada pelo seu olhar, sem saber definir o que era, mas aquele olhar transmitia-lhe sentimentos, reações e sensações que jamais sentira antes. Ele conseguia penetrar dentro dela, numa linguagem muda, assustar-se no início, mas depois ela aprenderá a conviver com isso. Era como se os dois estivessem se reencontrando depois de muito tempo. Lopes tinha uma linda covinha a separar-lhe o queixo e um sorriso franco. Ela se apaixonara por ele assim que o vira, e sentira que ele também se interessara por ela. Porém, sabia, de antemão, que seria difícil, se não impossível qualquer aproximação entre eles. Afinal ela já estava comprometida com Augusto, rapaz maduro, herdeiro de muitas glebas de terra na região e tido na cidade como um dos melhores partidos. Seu pai, Coronel Felício, homem rude, sem muito escrúpulo, sabia, como ninguém, dirigir suas terras e negócios, sem nunca sujar as mãos e, muito temido por todos, sabia tirar proveito de toda a situação que se apresentasse a ele. Augusto não aprovava a maneira como ele conduzia seus negócios, mas nada podia fazer, pois o pai, muito autoritário, sempre que ele questionava suas atitudes ou mesmo tentava ajudar, trazendo-lhe novas ideias e métodos de trabalho mais adequados à situação, logo tratava de colocá-lo no seu devido lugar, dizendo que sempre dera certo o seu método de trabalho, que por isso ele não queria que Augusto estudasse, pois para dirigir os seus negócios, estudo não contava, e logo revidava dizendo que tudo que fazia era para a família, que nada era para ele, colocando-se, assim, numa posição de vítima. Já, Dona Amélia, sua mãe, uma mulher meiga, pessoa muito serena e sábia, tentava fazer com que pai e filhos se dessem bem e a paz reinava naquela casa, apesar de todos os desmandos e do gênio forte do Coronel Felício. Augusto conheceu Vera, moça recatada, de muitos dotes e que seria a sua prometida. Ele ficara muito feliz quando for apresentado formalmente a ela pela família. Na verdade ele já conhecia e nutria por ela uma grande admiração. Vê-la agora ali, diante de si, deixara-o exultante de tanta felicidade, pois ela era linda. Seu corpo de formas perfeitas, cabelos negros que lhe caíam nos ombros, olhos verdes escuros, que mais pareciam esmeraldas a cintilar na luz. Ele não tinha dúvidas, ela era a mulher dos seus sonhos, a mulher que ele amara mesmo antes de conhecer e tudo faria para fazê-la a mais feliz do mundo. Mas o destino preparava uma grande armadilha a todos. As coisas corriam normalmente. Augusto visitava-a com frequência, e, apesar do seu recato, ele sabia que Vera gostava dele, talvez não tanto quanto ele amava, mas o tempo e a convivência, pensava ele, fariam com que ela o conhecesse melhor e o amasse como era amada. Augusto saíra de casa bem jovem para estudar, pois queria ser um homem diferente de seu pai, desde que percebera como ele era uma pessoa rude. Sabia que o pai o amava à sua maneira, e procurava entendê-lo, mas não queria ser como ele. Sua maneira de ser e pensar era muito parecida com a mãe, que sempre o incentivara a estudar,
a conquistar suas coisas por si só. Para ele, a busca do conhecimento era fundamental para seu crescimento e lançava a seus livros com avidez, sentindo urgência em aprender. O pai dizia que tudo aquilo era besteira, estupidez mesmo, que para dirigir os negócios que ele iria herdar não precisava de estudo. Mas Augusto não pensava assim, adorava passar horas diante dos livros, tanto que sua biblioteca era uma das mais ricas de toda a região, com livros de muitos gêneros e assuntos diversos. Foi com a mãe que ele aprendeu a ter gosto pelos livros, pois, quando ainda criança, ela passava horas a narrar-lhe histórias. Foi na escola de direito que Augusto conheceu Lopes, rapaz de bons princípios, estudioso e aplicado. Não foi difícil a aproximação dos dois, e, logo, fortes laços de amizade os uniram. Eles passavam muito tempo juntos estudando, discutindo a política da época e os direitos humanos que já eram discutidos com veemência entre os estudantes de direito. Dona Margarida Lopes vinha de família nobre, abastada. Seus pais, seu Felipe e ao contrário de seu Felício, dedicaram ao filho atenção especial aos seus estudos, procurando sempre incentivá-lo nos menores obstáculos. Menino de olhos vivos, questionadores, sempre buscou encontrar respostas às suas dúvidas. Por isso firmou-se uma forte amizade entre Lopes e Augusto. Eles tinham os mesmos ideais, os mesmos objetivos na vida, e tornaram-se como que dois irmãos, partilhando tudo um com o outro, as alegrias, os problemas do dia a dia, procurando sempre ajudar-se e tornar a vida longe da família mais amena. Passavam a maior parte do tempo na própria escola e, apesar de terem condições de morar separados, preferiam ficar juntos, pois assim tinham tempo para conversar sobre outros assuntos que não fosse o estudo. Augusto contava tudo sobre sua vida a Lopes. Este, mais observador e introspectivo, ouvia-o com prazer. Somente quando o amigo falava da noiva, Lopes sentia-se incomodado, sem saber o porquê. Era como se aquele assunto em especial lhe causasse um desconforto. Ele não entendia o motivo, mas também não tinha coragem de falar sobre o assunto com Augusto que, ao falar de Vera, mudava de fisionomia, tão grande era o seu encantamento pela moça. Vera, sempre muito caseira, gostava de se dedicar aos cuidados domésticos, fora educada com muito esmero, sabia bordar e cozinhar, pois sua mãe sempre lhe dizia como orientar uma cozinheira sem antes conhecer muito bem do assunto. Para Dona Laurinda era imprescindível que as filhas tivessem uma boa formação, para que pudessem ser boas esposas e mães dedicadas. Vera sempre fora muito dócil, apesar de ter opinião própria e bem definida para os seus 19 anos, idade já considerada, na época, avançada para uma moça não estar casada. Cíntia era mais nova, com 14 anos, mas já demonstrava um temperamento completamente diferente da irmã. Voluntariosa, gênio arredio, teimosa, não gostava de acatar muito as ordens dos pais, que se preocupavam, pois achavam que ela teria dificuldades em encontrar alguém que lhe domasse o gênio difícil e quisesse desposá-la. Dona Laurinda procurava atender as duas filhas em pé de igualdade, mas no íntimo ela tinha uma grande afinidade com Vera. Admirava muito a postura da filha, que sem nunca se exaltar, conseguia colocar suas ideias e pontos de vista com firmeza e segurança. Vê-la tão abatida, angustiada, numa tristeza muda, era-lhe por demais doloroso, justo ela que sempre fora tão ponderada e sensata, que sempre achava uma maneira de ajudar aos outros em seus problemas, sempre tão amiga e dedicada, achava-se agora totalmente alheia ao que se passava ao redor, era como se o mundo tivesse deixado de existir para ela. Nada e ninguém conseguia atirar-lhe dos lábios um sorriso que fosse. Parecia que toda a amargura e dor estavam em suas entranhas e Dona Laurinda, sem nada poder fazer, rezava com toda a sua fé e devoção pedindo a Deus iluminasse toda aquela situação tão dura e triste que se abaterá sobre sua família. Seu Prudêncio nada falava sobre o assunto, mas Dona Laurinda sabia do amor que o marido dedicava às filhas,
que ele sofria muito por dentro e não extravasava para não tornar tudo mais penoso a ela. Mas no fundo ela sabia que nada podia fazer a não ser esperar que os bons espíritos pudessem esclarecer suas mentes e os trouxessem de volta daquele pesadelo, pois só o tempo seria capaz de minimizar tudo o que acontecera. Junte-se a nós, se inscreva no canal, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 2. Era uma tarde linda. O sol ainda estava alto, as flores enchiam de cores e perfumes campos e cidades, as pessoas pareciam mais felizes. Aquele ar primaveril trazia de volta as crianças, que corriam pelos campos do pequeno vilarejo. Os pássaros voavam fazendo acrobacias pelo ar, brincando ao sabor da brisa que soprava. Tudo parecia perfeito naquele vale, onde um riacho de águas muito cristalinas cortava as terras do Coronel Felício e descia pelo vilarejo, cujo nome era Aldeia Gavinha, localizada ao norte de Lisboa. Vera, naquele dia, estava ansiosa desde que se levantara e já trocara de roupa várias vezes. Prendera o cabelo, soltara-os em seguida. A mãe, sempre muito observadora, percebeu a inquietude da filha, e até brincou. Todo este alvoroço será porque Augusto virá vê-la hoje, meu bem? Ela deu de ombros irritada. Pare com isso, mamãe, não vê que eu não estou conseguindo me ajeitar hoje? Por que não me ajuda, ao invés de ficar aí fazendo sentir-me uma tola? E justo hoje que Augusto vai trazer seu melhor amigo para nos conhecer, eu estou assim toda desajeitada, parece que tudo que eu coloco não fica bem. Ora, minha querida, você está nervosa à toa, você está linda, não está, Prudêncio? Claro que sim, meu bem, você parece uma princesa. Somente Cíntia torcia o nariz, dizendo que ela poderia ter colocado algo mais chamativo, mais decotado, por exemplo. Todos caíram na risada, pela forma de Cíntia falar, pois ela era ainda uma criança. Precisavam se apressar pois já estava quase na hora dos rapazes chegarem. Dona Laurinda mandara preparar um belo chá da tarde, com várias guloseimas. Sabia que Augusto adorava, e gostava muito do futuro genro, pois via com que carinho e atenção ele tratava sua filha, sempre lhe trazendo presentes, fazendo-lhe as vontades, mimando-a demais. Às vezes, ela costumava dizer a ele: o enxoval de Vera já estava pronto. Dona Laurinda sempre prezara demais estas coisas, queria que a filha levasse o que havia de melhor para o seu lar. A escolha fora feita pelas duas, que às vezes passavam longas horas em busca de adornos, lençóis e das roupas íntimas que Vera levaria em sua lua de mel. Cíntia acompanhava às vezes as duas, mas sempre se chateava, pois não via graça nenhuma naquelas coisas cheias de rendas e babados. E pensava consigo mesma: acho que não levo jeito para estas coisas, nem sei se quero me casar. O que ela gostava mesmo era de música. Tocava piano muito bem, isso lhe acalmava, transportava-lhe para lugares imaginários, de onde às vezes ela não queria voltar mais, tamanha a alegria e paz que encontrava nestas horas. Seu espírito flutuava pelas campinas enquanto tocava, era como se ela não tivesse corpo físico. Não sabia explicar direito, também não importava, isto era uma coisa só dela, da qual ninguém sabia, e que ela guardaria para si. Às vezes tinha a impressão de visitar lugares que já conhecia, outras tinha a nítida impressão de estar com pessoas desconhecidas. Faltava pouco para as 15 horas quando a campainha tocou e Vera teve um sobressalto. Não conseguia entender o porquê de tanto nervosismo, afinal Augusto era seu noivo, e estavam para se casar. Não havia marcado a data ainda, mas pelas conversas que tinham, era só uma questão de Augusto concluir o curso de Direito, que os dois se casariam logo a seguir. Vera não tinha por Augusto uma paixão arrebatadora como aquelas que ela lia nos livros. Era um relacionamento maduro, sem grandes atritos. Eles conversavam bastante a respeito da vida, do que iriam construir juntos,
dos filhos que teriam, mas ambos, mesmo não querendo pensar muito no assunto, sabiam que faltava algo mais entre eles. Vera nunca fora uma pessoa que gostasse de grandes arroubos, então pensava ela que o noivo era perfeito, e não teriam grandes problemas com a relação à vida a dois. Muitas vezes ela ouvira do seu quarto e seus pais discutirem acaloradamente e, apesar de ser uma pessoa bastante incisiva, sentia-se bem em não ter que se desgastar com Augusto para resolver qualquer assunto. Ele sempre concordava com as decisões dela e a convivência dos dois, podia-se dizer, era morna. Eles se davam bem, as famílias também se entendiam, apesar de Vera não morar na vila. Seus pais e os de Augusto se conheciam há muitos anos. Seu Prudêncio havia se mudado, há alguns anos, para uma cidade próxima, mantendo um vínculo de amizade através de cartas esporádicas com seu Felício. Era mais para trocarem ideias a respeito dos negócios. Seu Prudêncio negociava as safras de vários fazendeiros da região para vendê-las em outras cidades de Portugal, inclusive Lisboa. Vera estivera, quando criança, 2 vezes na fazenda do Coronel Felício, e mesmo assim não se recordava de Augusto, mas o jovem lembrava-se muito bem dela. Dona Laurinda foi pessoalmente abrir a porta para que Augusto e Lopes pudessem entrar. "Como vai a senhora, Dona Laurinda?" disse Augusto ao vê-la. "Este é um grande amigo meu." Lopes. "Entrem, por favor, estávamos à sua espera." Dirigiram-se à sala de estar, onde estavam os outros. Augusto cumprimentou a todos, ficando Lopes um pouco mais atrás observando a cena. Como já mencionei, Lopes era muito observador. Vera cumprimentou o noivo e quando seus olhos se cruzaram com os de Lopes, foi como se uma faísca percorresse-lhe o corpo e Lopes, por sua vez, não conseguia desviar os olhos dos dela. Ficou um certo constrangimento no ar, o qual Vera tentou a todo custo disfarçar. Dona Laurinda, percebendo o clima que havia se criado no ambiente, procurou rapidamente levar a todos para a mesa, que estava repleta de quitutes e guloseimas. Augusto fez uma exclamação de satisfação ao chegar à mesa, pois adorava os quitutes de Dona Laurinda. Era uma cozinheira de mão cheia, e muitas das coisas que ali estavam, ele sabia, tinham sido preparadas por ela. Todos se sentaram e a conversa transcorreu naturalmente. Augusto falava de seus estudos, das recomendações enviadas pelos seus pais e de como conhecera e se tornara amigo de Lopes. A atenção de Vera agora estava em seu noivo. Ela pensava em quantas vezes tinham conversado a respeito da amizade que unia os dois amigos, de como Augusto admirava seu colega, dizendo sempre que Lopes era o irmão que ele não tinha. Vera sempre ouvira as explanações do noivo com atenção, mas nunca imaginara como seria Lopes fisicamente, e tampouco podia imaginar que teria uma reação tão inesperada ao vê-lo. Pensava ela. Teria ele percebido sua agitação? Que estaria acontecendo afinal? O pensamento ia longe e as perguntas ficavam sem respostas dentro de si. Forçou-se a não pensar mais no assunto. Por certo estaria ela um pouco cansada, tinha estado muito ocupada nos últimos dias, não haveria de ser nada, pensou. Agora quem falava era Lopes sobre sua vida, de como eram seus pais, que possuía uma irmã mais velha que ele, de como havia chegado à faculdade, da cidade onde morava, de como conhecera Augusto. Vera prestava atenção a cada palavra dita por ele, que fascínio este homem exercia sobre ela, ficaria horas ouvindo-o falar. Seu Prudêncio participava animadamente da conversa, enquanto que Cíntia brincava com um biscoito no prato, um tanto quanto aborrecida com a conversa. Preferia estar no seu quarto em devaneios, mas por certo seria uma grosseria de sua parte, portanto continuaria ali, até que saíssem da mesa. Dona Laurinda simpatizara muito com a Lopes, queria saber se nas próximas férias da faculdade ele viria passar alguns dias na fazenda de Augusto, assim poderiam visitar-se e conversar mais vezes, já que era um moço tão agradável. Seu Prudêncio gostou da ideia,
convidando os dois rapazes para caçar e pescar, um passatempo que ele adorava e que por certo passariam horas muito agradáveis. Lopes nada disse, esperando que Augusto falasse. Este prontamente respondeu que seria um enorme prazer trazer o amigo para passar um tempo em sua casa. Lopes ficou muito feliz com o convite e ali mesmo ficou acertado tudo. Vera sentiu um frio na espinha só em pensar que Lopes retornaria à sua casa em breve. Faltava apenas um mês para que terminassem as aulas. Cíntia pedira licença e fora para o seu quarto. Dona Laurinda e seu Prudêncio resolveram deixar os três jovens conversando e também se retiraram. A conversa entre eles transcorreu animada. Falaram de tudo um pouco. Augusto não se cansava de admirar como Vera conduzia bem os diversos assuntos, pois ela tinha uma cultura bastante elevada. Interessava-se pelos assuntos de política, coisa que na época era muito difícil entre as mulheres. Geralmente as moças estavam mais interessadas em outras coisas que lhes dizia mais respeito, como bordar, arte culinária, cuidados com a beleza. Mas ela se entusiasmava em conversar sobre política, religião, cultura geral e outros mais considerados assuntos para homens. Hoje, em particular, Augusto notara que ela estava mais inquieta que o normal, percebendo seu constrangimento logo que chegara com Lopes. Pensou até que talvez ela não tivesse gostado da ideia dele ter trazido o amigo, mas agora ela se soltara, depois do primeiro impacto com Lopes. Este também parecia mais relaxado e tranquilo. Os dois passaram a conversar sobre reencarnação, espiritismo, livros que Lopes já havia lido de como seria o outro lado da vida. Augusto sentiu-se até meio de lado neste assunto, pois era um tanto quanto cético a esse respeito. Tinha muitas reservas sobre esta questão, apesar da mãe gostar muito e ter tentado fazê-lo ler mais sobre o assunto. Já Lopes adorava tudo que dizia respeito às coisas ligadas ao espiritismo, ocultismo, livros esotéricos, estava sempre buscando algo novo. Ele acreditava ser o espiritismo o canal de abertura para as pessoas poderem crescer e amadurecer, o único a dar-lhe respostas coerentes às inúmeras perguntas que fazia a si mesmo. Em sua casa, desde menino, seus pais tinham por hábito todas as noites, após o jantar, descansar um pouco, e depois todos sentavam-se em volta de uma mesa redonda que ficava numa saleta, próxima à sala de jantar, e ali liam o Evangelho segundo o Espiritismo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sua mãe, Dona Margarida, começava sempre a reunião, pedindo aos bons espíritos que iluminassem aquele lar e todos que ali se encontravam, tanto no plano material quanto no espiritual. Que pudessem fazer dela um instrumento de trabalho, a serviço de todos que de ajuda precisassem. Então ela lia trechos do Evangelho, que abria ao acaso, mas que sempre trazia-lhes uma palavra certa, um novo ensinamento. No início destes encontros, éramos só nós, papai, mamãe, eu e Glória, dizia Lopes. Mas depois mamãe começou a convidar alguns amigos e criados que também gostavam de ouvir as mensagens do Evangelho, e logo as sessões foram tornando-se um grande encontro, onde algumas pessoas manifestavam o desejo de também ajudá-la. Assim, foi dado início a um trabalho, com a ajuda dos próprios mentores espirituais que nos assistiam, passando-se a fazer 2 vezes por semana estes nossos encontros. Mesmo assim, nos outros dias da semana, eu e minha família demos continuidade à leitura do Evangelho como sempre fizemos. Nestes trabalhos vinham entidades sofredoras, as quais não conseguiam encontrar o caminho da luz, chorando muito, em desespero total, ali dentro daquela corrente vibratória, que havia se formado entre encarnados e desencarnados, onde todos estavam imbuídos de muito amor e dispostos a fazer a caridade. Tentava-se conversar com estes espíritos, procurando saber o porquê de suas aflições. Muitos não sabiam por que sofriam tanto, outros tinham desencarnado levando consigo muito ódio no coração e queriam vingança sobre aqueles que o julgavam ter lhe feito mal.
Outros estavam presos à matéria e, não tendo consciência da morte, achavam-se perdidos. Para cada caso era feito um tipo de trabalho esclarecedor individualizado, procurando mostrar-lhes o caminho da luz e da verdade, revelando a eles que, através do arrependimento sincero, de sua vontade em se melhorar, de querer se redimir de suas faltas, Deus certamente lhes daria uma nova oportunidade e, com a ajuda da assistência espiritual superior, muitos conseguiam ser levados para então receberem o tratamento necessário. Ao final de cada sessão eram feitos os agradecimentos a todos que colaboraram para ajudar aqueles que ali vieram buscar um pouco de conforto e consolo para seus corações. Eu me sentia muito bem naquelas horas. Apesar de ser muito jovem, já tinha grande afinidade com o trabalho desenvolvido por mamãe. Após as sessões, eu sempre ficava com ela, ajudando-a a colocar tudo no lugar novamente. Fazia isso com prazer e enquanto nos ocupávamos, conversávamos sobre o que tinha acontecido durante a sessão. Era muito gratificante ver tantas pessoas encanadas e desencanadas serem atendidas pelo plano espiritual, e mesmo nós que trabalhávamos na casa, mesmo sem, às vezes, pedir ajuda verbalmente, acabávamos sempre sendo assistidos. Quando estávamos por demais necessitados, eu mesmo, por diversas vezes, ao chegar na sala onde as reuniões aconteciam, conturbado ou nervoso por algum problema que me afligia, fazia minhas orações em silêncio, pedindo ajuda e esclarecimento para o meu problema. Invariavelmente, ao término dos trabalhos, achava-me leve e com força para buscar a solução do problema que me angustiava. Às vezes, quando ia dormir, depois de ter organizado tudo com mamãe, caía em sono profundo, e ao amanhecer tinha conseguido alternativas que antes não haviam me ocorrido. E ao colocá-las em prática, percebia que realmente tinha não só sido amparado, como solucionado a questão. O tempo foi passando e nem Vera, nem Lopes se deram conta de que Augusto tinha se retirado da sala deixando-os sozinhos. Já era noite, quando perceberam que ficaram horas conversando. Vera, que não conhecia nada sobre espiritismo, já que em sua casa este assunto era considerado um verdadeiro sacrilégio, ficou maravilhada com tudo que ouvira de Lopes. Sentiram-se constrangidos, mas ao mesmo tempo felizes por estarem ali juntos. Seus olhos novamente se encontraram num instante de silêncio. Não eram necessárias palavras, eles sabiam que algo muito forte estava nascendo ou, fosse mais certo dizer, renascendo entre eles. De repente era como se só existissem os dois ali, o mundo parecia não ter mais importância, não existir. Lopes, que estava sentado num sofá em frente a Vera, aproxima-se dela e diz: Eu sinto que nós dois temos muito a nos falar. Quando Augusto me falava a seu respeito, eu sempre me senti um tanto constrangido, contrariado até. Nunca tive coragem de dizer isto a ele, mesmo porque não encontrava uma razão lógica para este sentimento. Hoje, ao chegar aqui, senti que algo de muito importante iria acontecer, não sabia o que era, mas tinha um pressentimento. Cada vez que me lembrava de que nos conheceríamos, um calafrio me percorria o corpo. Quando estávamos chegando aqui, fiz uma oração pedindo que nada de errado acontecesse durante este nosso encontro, que tivéssemos uma tarde agradável. E agora aqui, vejo que tanto eu quanto você já estivemos assim, diante um do outro, um dia. Vera estava com os olhos rasos d'água, todo o seu corpo tremia, fazia um esforço enorme para se controlar e não seguir o forte impulso de se atirar nos braços de Lopes. Aquilo não podia estar acontecendo, era tudo muito confuso para Vera, ela precisava pôr um fim naquela conversa e foi o que fez. Procurando recuperar a razão, afastou-se de Lopes e, num gesto rápido, passou as mãos na cabeça, jogando os longos cabelos para trás, no esforço de se recompor. Lopes também recuou, pois sabia que tinha falado demais, deveria ter se contido. O que Vera não estaria pensando dele? Por certo estaria achando-o atrevido, mau caráter.
E onde estava a grande amizade dele por Augusto? Pensou. Sua cabeça latejava. Só agora se dera conta que havia algumas horas que o amigo não estava com eles. Onde estaria? Precisava ir embora dali o mais depressa possível. Sentia-se um covarde sem escrúpulo por sua atitude. Como podia ter perdido o controle das suas emoções desta forma? Preciava ir embora dali, pôr os pensamentos em ordem. O que estaria acontecendo? Já tinha ideia do que fosse, mas não queria acreditar que o destino estivesse fazendo isso. Seria muita crueldade para com ele, o amigo e Vera. Dona Laurinda voltara à sala com Augusto. Os dois, felizes, conversaram no jardim da casa, usufruindo uma linda noite, quente e estrelada. O cheiro de jasmim recendia no ar. Vera foi a primeira a falar. Onde vocês estavam? Já sentíamos sua falta, Augusto. Dona Laurinda notou que Vera estava nervosa, mas procurou fingir não ter notado. Augusto, que nada percebeu, foi logo dizendo que ele e Lopes enveredaram-se por um assunto do qual ele não sentia-se tão íntimo. Apesar de já ter lido bastante sobre a questão, não a dominava com a mesma desenvoltura e desembaraço que Lopes. Preferiu falar de coisas mais amenas com Dona Laurinda, de quem gostava muito e era sempre um grande prazer conversar com ela. Dona Laurinda, lisonjeada, sorriu e retribuiu dizendo que para ela também era um prazer conversar com ele. Lopes, que até então estivera calado, agradeceu o convite de estar entre eles e procurando não parecer aflito, chamou Augusto para irem embora, pois já era bastante tarde. Seu Prudêncio e Cíntia desceram para a despedida, e tão logo puderam, partiram. Os dois saíram e, a caminho de casa, Augusto quis saber o que o amigo tinha achado de sua noiva e de sua futura família. Lopes, que era mais de observar do que de falar, preferia não ter que tecer grandes comentários. Mas se pôs a falar sobre todos de uma maneira geral, dizendo a Augusto que gostara muito de toda a família, e que ele realmente tinha tido muita sorte em encontrar uma pessoa como Vera. Neste momento Lopes sentiu uma inveja enorme do amigo, ele que tinha repulsa só em pensar neste sentimento, agora não conseguia se livrar dele. Mesmo assim tentou afastar os pensamentos que lhe vinham à cabeça, passando a falar a Augusto sobre o que tinha achado de Vera com quem tivera mais tempo de conversar. Ela me pareceu uma moça ótima. Tinha que ter cuidado com as palavras, pois não queria que o amigo soubesse o que lhe ia na alma. O seu coração estava apertado diante da situação. Mas o que poderia fazer a respeito? Por certo, a primeira atitude a tomar seria afastar-se de Vera. Mas como fazer isso sem dar margem a questionamentos do amigo? Conhecia Augusto muito bem, sabia que ele não aceitaria isso sem uma explicação convincente, teria que pensar num jeito. Lopes, o que houve? Você começou a falar de Vera e de repente parece que saiu fora do ar. Não está se sentindo bem? Lopes, que estivera divagando em seus pensamentos, teve um sobressalto ao ver o amigo junto dele, fazendo-lhe perguntas. Não, Augusto, estou ótimo, só um pouco cansado. O dia não poderia ter sido melhor, todos foram muito gentis e agradáveis comigo. Depois de uma boa noite de sono estarei novo em folha novamente. Assim Lopes encerrou o assunto, e deu graças a Deus por Augusto não lhe fazer mais perguntas sobre Vera. Ele não sabia mentir ou dissimular bem e, quanto menos falasse, melhor. Durante o resto do caminho até chegarem na fazenda, conversaram sobre assuntos banais. Augusto foi descrevendo os lugares por onde passavam, contando como vivera a sua infância naquele vilarejo, de como as plantações de café do pai começaram e se tornaram as mais ricas e prósperas da região. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas R$ 8 ou R$ 30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva.
Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Lopes conhecia toda a história da família de Augusto, pois este lhe confiava todas as coisas que havia passado durante sua infância e adolescência naquele lugar. Estavam quase chegando na casa grande da fazenda, quando ouviram soluços de uma mulher entre os arbustos. Correram até lá e se depararam com Neuza, irmã de Augusto. Ela tomou um susto quando os viu e tentou fugir. Mas Augusto interpelou dizendo: "O que houve, minha irmã? Por que você está aqui fora escondida? E por que chora tanto? O que fizeram a você? Diga-me." Mas Neuza cobriu o rosto com as duas mãos, envergonhada, depois abraçada a ele soluçava num pranto tão doído, que cortava o coração. Lopes achou melhor deixá-los sozinhos, pois o assunto parecia ser mesmo grave e ele só iria atrapalhar. Pediu licença e foi para o seu quarto ler um pouco, para ver se conseguia também acalmar o seu coração, que só de lembrar enveredava saltos. Enquanto isso, lá embaixo, Augusto levou Neuza até a cozinha a fim de lhe dar algum chá que pudesse fazê-la ficar mais calma, e aí então tentaria saber o que estava acontecendo com ela. Quando pareceu estar mais calma, Augusto tornou a questionar-lhe: "Neuza, sei que não temos estado muito tempo juntos, meus estudos me afastaram daqui de casa, mas sempre fomos muito unidos, sempre confiamos um no outro. Eu sei que está passando por algum problema sério, quero poder ajudar, confie em mim, sou seu irmão e quero o seu bem." Neuza estava de cabeça baixa, as lágrimas correndo soltas em sua face, mas agora, mais calma, ergueu os olhos para o irmão, e começou a falar. "Sei que posso confiar em você, Augusto, mas não vejo em que poderá ajudar-me. Eu preferia estar morta a ter que enfrentar a situação pela qual sei que terei de passar. Pois digo que a tormenta, seja o que for que tenha a dizer, estarei do seu lado, nada pode ser tão grave a ponto de querer a morte, Neuza. Mamãe não suportaria se algo lhe acontecesse. Pois, depois que ela souber, acho que preferiria me ver morta assim, Augusto. Eu não podia ter confiado em Pedro como confiei. Mas Pedro não é aquele empregado de confiança de papai? Sim, é ele mesmo, vou contar-lhe desde o começo. Sempre gostei muito do Pedro, só que sendo ele empregado de papai, mantive esse amor em silêncio. Sei que papai mesmo e mamãe não veriam, com bons olhos, um namoro entre nós. Mesmo Pedro nunca havia percebido nada. Acho que consegui durante muito tempo esconder meus sentimentos dele, até o dia em que ele e papai, por algum motivo que eu não sei bem, se desentenderam e papai mandou-o embora da fazenda. Quando soube, fiquei desesperada com a possibilidade de não tornar a vê-lo, pois até então eu me contentava somente com isso, vê-lo trabalhando, ou mesmo quando me acompanhava em silêncio até a vila para fazer alguma compra. Mas não poder mais ao menos olhar para ele, não saber para onde ele iria, eu não aguentaria, fiquei transtornado e resolvi procurá-lo. Fui até os seus aposentos e encontrei-o arrumando suas coisas. Estava profundamente abatido, pois gostava muito daqui e de todos nós, e não queria ir embora. Mas você sabe como papai é quando contrariado em uma de suas ordens. Na verdade, Neuza seria enganada por Pedro, que vendo uma chance de vingar-se do coronel, mentiria a ela sem o menor escrúpulo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O que de fato aconteceu, foi que o coronel havia pego com a filha de um de seus empregados mais antigos e despedira-o por isso. Esta já não era a primeira vez, e ele tinha sido avisado que, se houvesse uma segunda vez, iria embora sem direito a nada. Pedro não entendeu a princípio o que eu estava fazendo ali, ficou meio sem jeito, mas eu estava decidida, iria dizer-lhe tudo o que sentia, nada iria mais me afastar dele, a não ser se ele não me quisesse.
mas eu nem pensei nesta possibilidade. Precisava falar do quanto amava e que não deixaria que papai o mandasse embora. A princípio ficou surpreso, mas logo percebeu que eu tinha vindo e pediu que me sentasse. Eu estava muito nervosa, minhas mãos suavam, meu coração parecia que iria pular do peito, mas havia decidido que nada e ninguém mais iria me separar dele. Comecei então a falar dos meus sentimentos com ele, de como tinha sido difícil esconder este sentimento de todos, até dele mesmo. No início achei que fosse somente uma ilusão passageira, mas o tempo foi passando e a cada dia eu o amava mais e mais. Passava às vezes horas na janela, sem que ninguém percebesse, vendo de longe a trabalhar com o peito desnudo, braços fortes e musculosos, cabelo em desalinho. Mas meu coração palpitava por ele. Abri meu coração e, antes que eu pudesse dizer tudo o que queria, ele me tomou em seus braços e me deu um longo beijo. Eu não acreditava que aquilo estivesse acontecendo, tantas foram as vezes que eu sonhara com aquele beijo, aquele abraço. Enfim o meu sonho se realizaria, estar com o homem que eu amava, nem que para isso eu tivesse de abrir mão de tudo, da família, do conforto ao qual estava acostumada, eu estava disposta a tudo. Nada tinha importância, desde que estivéssemos juntos. Lutar com ele, construir nossa vida juntos, ter nossos filhos, valeria a pena. Pedro mostrou-se enternecido e emocionado comigo e com tudo o que eu lhe disse. A partir dali nossos encontros seriam secretos, até que eu pudesse encontrar uma forma de contar à mamãe, pelo menos. Ficamos ali por um longo tempo conversando e trocando juras de amor. Ele me disse que também me amava, só que jamais teria coragem de se declarar, sendo eu filha do coronel e ele um simples empregado. Prometi a ele falar com papai, para não mandá-lo embora, mas ele achou difícil, dizendo-me: que argumentos você irá usar para falar com seu pai? Ele vai desconfiar de algo entre nós, você sabe muito bem como ele é, daí sim será pior para mim, melhor eu ir embora mesmo. Não será difícil encontrar outro emprego, sempre fui trabalhador e honesto e seu pai não pode queixar-se de mim, porque sempre o servi com lealdade. Então por que ele o está mandando embora agora, Pedro? Pedro pensou rápido numa boa desculpa e disse: porque ele quer que eu faça um serviço sujo, acabar com a vida de uma pessoa que o está atrapalhando nos negócios, e isso eu não faço. Por dinheiro nenhum no mundo vou sujar minhas mãos de sangue, e carregar para o resto da vida a culpa de ter matado alguém. Seu pai não aceitou minha posição e preferiu despedir-me. Ele alega que, se não pode contar comigo numa boa hora difícil como esta, e solucionar o caso para ele, nada mais tenho a fazer aqui. Mas, então, é isso? Meu pai ficou louco? Não, Neuza, seu pai é muito ganancioso, não quer dividir com ninguém o que acha que pode ganhar sozinho. Já fiz muitas bobagens na vida, aqui mesmo para o coronel fiz muita coisa da qual hoje me arrependo, menti a Pedro sem nenhum pudor. Conte-me, Pedro, quero saber que coisas são estas, preciso conhecer melhor o pai que tenho, sempre tive desconfiança de suas atitudes, mas mamãe está sempre me repreendendo por achar que não sou justa com ele, que tem implicância ou então diz seu pai sabe o que é melhor para nós. Acredito que ela tenha conhecimento de muita coisa, mas a educação que recebeu não lhe permite questionar papai, mesmo porque ela o ama demais para ver que nem tudo o que ele faz está correto. Você sabe, quando se ama, dificilmente se vê os defeitos do outro. Na verdade, mamãe é uma mulher muito boa de coração, só consegue ver o lado bom das pessoas, mas eu não penso assim, conte-me, por favor. Neuza estava tão apaixonada e iludida que não conseguia ver que tudo não passava de mentiras e calúnias de Pedro. Ele calou-se depois de algum tempo disse em tom de cinismo, do qual Neuza não se deu conta. Não posso dizer-lhe nada, sou um homem leal, já lhe disse. Posso até me arrepender do que fiz, mas não tenho o direito de sair por aí falando,
Não fiz nada obrigado, só que agora cheguei no meu limite, é melhor partir. Será melhor, sinto não ter percebido há mais tempo os seus sentimentos por mim, poderíamos ter nos dado bem, apesar de saber que seus pais nunca me aceitariam, pela desigualdade que há entre nós. Não, Pedro, eu não quero que vá, fique comigo, eu amo, quero ser sua mulher, fugirei com você se preciso for. Aos prantos agarrou-se a ele, como se agarrasse à vida, pensando firmemente em não perdê-lo, principalmente agora que havia tomado coragem e se declarado ao seu amado. Pedro queria vingar-se do coronel, gostava da moça com quem estava saindo na fazenda, mas o patrão, sempre muito puritano, havia estragado seu namoro, e agora ele tinha ali, na sua frente, uma bela oportunidade de ir à fuga. Pois sabia que mais dia menos dia o coronel descobriria seu caso com a filha dele, e isso o deixaria enlouquecido, só que quando descobrisse, já estaria bem longe dali, rindo deles todos. Pedro me abraçou e beijou-me com carinho, senti que o tinha naquele momento, nossos corpos estavam próximos, minha cabeça rodava com seus afagos, e assim não pensei em mais nada e entreguei-me a ele. Ficamos ali, deitadores em sua cama depois de nos amarmos e ele me convenceu de que eu não deveria interceder por ele, que arrumaria um jeito de me ver, e que quando estivesse estabilizado novamente, longe dali, viria me buscar. Não me prometeu dar uma vida de luxo, nem poderia, eu sabia disso, nem eu estava preocupada com isso, só queria estar com ele, viver ao seu lado, ter nossa casa, nossos filhos. Assim Pedro partiu naquele mesmo dia, deixando em mim a esperança de que voltaria. Foram dias de angústia, mas ao mesmo tempo de felicidade à espera dele. Realmente, numa noite em que já me encontrava deitada, ouvi um barulho embaixo de minha janela, meu coração saltou, sabia que era ele, corri até a janela e lá estava ele. Fez-me um sinal e eu desci, fomos até o paiol perto da estrada, minha alegria era tanta que não dei a ele tempo de me dizer nada, cobriu de beijos e nos amamos com ardor. Depois, no silêncio da noite, olhando as estrelas pelas frestas do telhado, juramos amor eterno um ao outro. Pedro contou-me que estava empregado numa fazenda não muito longe dali, e que o esperasse, que todas as quartas-feiras viria me ver. Contava os dias, as horas e os minutos para os nossos encontros, que sempre foram maravilhosos, eu nunca me sentira tão feliz em toda a minha vida. Mamãe logo percebeu que algo estava acontecendo e veio indagar-me qual era o motivo de tanta felicidade e do brilho em meu olhar. Ela sabia que existia alguém no meu coração, queria que eu confiasse nela e contasse-lhe, mas ao olhar para ela não tive coragem. Sentia-me envergonhada, não que estivesse arrependida do que estava fazendo, mas sabia que mamãe não compreenderia e sofreria demais, então preferi nada dizer. O tempo foi passando e nossos encontros se seguiam, até que descobri que estava grávida. Meio atordoada com a constatação, mas radiante de felicidade, não vi a hora de poder contar a novidade a Pedro. Como fui tola, Augusto. Pedro veio ver-me como de costume e, antes mesmo que chegássemos ao paiol, ali no meio da noite enluarada, e começou a soluçar. Oh! Meu Deus, que estúpida eu fui! Entreguei-me a esse homem com todo o amor que uma pessoa pode sentir dentro do peito e ele zombou de mim, me usou, brincou com meus sentimentos mais profundos. Quando lhe disse que estava grávida, ficou fora de si, parecia louco, disse-me coisas horríveis, eu não queria acreditar no que estava vendo e ouvindo. Como pude enganar-me daquela maneira? Aquele não era o meu Pedro. Tentei acalmá-lo, mas foi em vão. Puxando-me para bem junto dele, disse-me que não voltaria mais ali, e que eu podia dizer a papai que ele era o pai da criança, mas que se papai fosse atrás dele e o encontrasse, aconteceria uma tragédia. Atirou-me no chão com violência, nunca vi tanto ódio nos olhos de uma pessoa. E disse-me: diga ao coronel que agora estamos quites. Só daí caí em mim,
e vi que tinha sido usada por Pedro para vingar-se de papai por alguma coisa que ainda não descobriu o que é. Virou-se, e sem olhar para trás, sumiu na escuridão. Isso já faz quase 2 meses. Tive esperanças de que ele refletisse melhor e voltasse, mas isso não aconteceu e agora estou desesperada, Augusto. Como vou contar ao papai e à mamãe tudo o que aconteceu? Sei que papai não irá me perdoar, e sei também que virará este lugar de cabeça para baixo a fim de encontrar Pedro, e apesar de tudo eu não deixei de amá-lo, espero o filho dele e não quero que nada de mal lhe aconteça. Oh! Meu irmão, o que vou fazer? Ajude-me, por favor. Se não fosse tão covarde por um fim à vida, mas tenho medo e sei que não posso fugir às minhas responsabilidades agora e tenho que assumir os meus erros. Augusto ouvia tudo calado, mas dentro de si cresciam sentimentos de ódio e revolta pelo que Pedro havia feito a ela, que se misturavam a profunda consternação e piedade pela irmã. Haveria de arrumar uma solução para ajudá-la. Seria difícil, com toda certeza, ter que levar o problema de Neuza aos pais, mas não havia outra saída. Mais dia menos dia eles iriam descobrir, de qualquer maneira, e aí seria pior, pois sentir-se-iam enganados 2 vezes. Teriam que enfrentar a fúria do coronel Felício de qualquer maneira. Meu Deus, pensava ele, o que papai fará quando souber disto tudo? Pelo que Augusto conhecia do pai, ele não iria deixar isso barato de jeito nenhum. Com toda certeza poria gente só atrás de Pedro. Ele não era homem de levar desaforo para casa, imagine diante de tal situação. Que Deus os iluminasse a todos nesta hora, era só o que Augusto pedia, numa prece silenciosa. Ele se aproximou da irmã e, num gesto terno, abraçou-a com carinho. Queria transmitir-lhe que estava do seu lado, que compreendia todo o seu sofrimento, mágoa e dor, e que encontrariam juntos uma saída para a situação. Neuza, que parecia mais calma, depois de ter desabafado e dividido com o irmão o que a afligia tanto, deixou-se reconfortar nos braços dele. Há quanto tempo não se sentia assim, amparada, protegida e principalmente amada por alguém? Este amor fraterno e puro que os dois sentiam pelo outro. Desde a infância foram assim. Quando um sentia-se desprotegido, o outro estava ali para confortá-lo. Não que Dona Amélia fosse mãe ausente. Longe disso, sempre foi muito zelosa e cuidadosa com os filhos, deu-lhes uma educação primorosa, eles não podiam queixar-se, prestava total atenção a eles. Mas há determinados momentos na vida de todo ser humano, que a presença materna ou mesmo paterna constrange. É preciso ter um amigo em quem possamos confiar nossos mais íntimos segredos, e essa cumplicidade existia entre os dois. Ficaram ali, ainda por um bom tempo. Neuza, agora mais calma, perguntou ao irmão se ele não desejava comer algo. Ele, com um sorriso maroto, respondeu-lhe: mas claro. Sabe desde que hora não como nada? Os dois, por um momento, esqueceram-se dos problemas e puseram-se a fazer um suculento lanche, com suco de pitanga, e ainda alguns quitutes que encontraram no armário. Dona Amélia gostava muito de preparar gostosos doces. Lembraram-se do tempo em que eram ainda crianças, e que tantas vezes desciam sorrateiramente à cozinha para se deliciar com guloseimas que a mãe havia preparado e guardado. E no dia seguinte, quando Dona Amélia dava por falta de algo, os dois fingiam que nada sabiam, não que houvesse avareza por parte de Dona Amélia, em não deixá-los comer, era pela aventura de fazer escondido, que os excitava. Certa vez passaram um grande aperto quando Dona Amélia fez um tacho enorme de doce de abóbora, e eles queriam comer o doce ainda quente. A mãe não permitiu, dizendo-lhes que faria mal e que, no dia seguinte, comeriam o quanto quisessem. Os dois não discutiram com a mãe, e foram cada um para o seu quarto, pois já havia passado da hora de dormir. Depois que todos se recolheram, certificaram-se que os empregados também já tinham ido para os seus alojamentos e desceram pé ante pé para a cozinha.
Quando lá chegaram, qual não foi a surpresa ao verificarem que Dona Ana, cozinheira da casa, havia colocado o tacho de doce num armário, que ficava muito alto para eles terem acesso. Mas como toda criança arteira, não pensaram duas vezes. Augusto, mais levado, pegou uma cadeira, encostou no armário, em cima desta cadeira colocou um banquinho, e Neuza, que era menor, ficou encarregada de segurar o banco para que ele conseguisse pegar o doce. Como já era de se esperar, Augusto, na tentativa de alcançar o tacho, desequilibrou-se e caiu por cima de Neuza. Os dois, assustados pelo barulho, e sabendo que logo a mãe e o pai desceriam, esconderam-se dentro do forno de um enorme fogão que havia na cozinha. Ficaram ali, esperando o que aconteceria, e não tardou para que os pais logo estivessem lá. O que eles não podiam contar era que dentro do forno havia um camundongo, que entrou pela perna do pijama de Augusto, fazendo-o pular para fora, feito um desesperado, diante do olhar severo do pai, e de censura da mãe. Isso rendeu-lhe 3 dias de castigo sem poder sair do quarto, e Neuza, que era menor, não pode vê-lo durante este período. Foi um castigo do qual nunca se esqueceram, pois esperavam levar umas palmadas da mãe que, no entanto, preferiu castigá-los dessa maneira. Com isso, quero dizer, que o castigo moral dói e marca muito mais, trazendo resultados que o castigo físico não consegue atingir, pois ele dói na hora, mas esta dor física passa e esquece-se o motivo pelo qual se foi castigado, voltando a criança a reincidir no erro, enquanto que o castigo moral fica marcado para sempre. Augusto e Neuza foram se recolher bem tarde naquela noite, mas ele prometeu à irmã pensar numa forma de conversar com os pais. Ela foi para seu quarto bem mais confiante, depois dessa conversa fraterna. Neuza confiava nele, sabia que a ajudaria, houvesse o que houvesse. Agora já não estaria mais sozinha e sentia-se mais forte. Do fundo do seu coração, agradeceu a Deus por ter um irmão tão maravilhoso e tão compreensivo. Ele poderia tê-la acusado, julgado-a uma leviana, e no entanto, só tivera palavras boas, positivas, alentadoras. Augusto sempre fora uma pessoa assim, superior nos seus preceitos e conceitos, nunca julgava ninguém, nem mesmo no pior miserável ele atirava pedras. Encontrava sempre uma maneira de colocar as coisas, de modo que não magoava a ninguém. No seu modo de pensar, acreditava cada um ter o seu destino a cumprir, e que se a pessoa tivesse um deslize, estava sempre disposto a dar-lhe uma nova chance, alegando estarmos nesta vida de provações, espiando, e sendo assim, aprendendo com nossos erros e acertos. Assim, não teríamos o direito de julgar e sim, o dever de procurar ajudar quando alguém necessitasse de esperança, ou de um gesto de conforto na hora de infortúnio. No seu entender, amigo não é aquele que está conosco na hora da alegria e da festa. Amigo é aquele que consegue captar as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e nos ajuda até a carregar nosso fardo, no momento em que este se torna pesado demais. Capítulo 4. O dia amanheceu bonito e todos já estavam de pé quando Augusto despertou. Teve um sobressalto, quando olhou para o relógio e viu que já passava das 9 horas da manhã. Apressou-se em vestir-se e barbear-se para descer. Quando chegou à sala, encontrou a mãe bordando, perguntou pelos outros e Dona Amélia respondeu que Neuza e Lopes tinham ido caminhar após o café, para que Lopes pudesse conhecer um pouco mais da fazenda, e o pai, há muito tempo, já tinha ido para ver as plantações e cuidar dos seus afazeres diários, que não eram poucos, haja vista que o coronel não era homem de ficar parado, e gostava de ver de perto tudo o que acontecia em sua fazenda. Aquelas terras eram a vida dele, cuidar de tudo lhe dava enorme prazer e não gostava de ver nada fora do lugar. Homem habilidoso em se tratando de negócios, era inteligente e hábil em lidar com as pessoas, capaz de enxergar muito longe. Sabia qual deveria ser o seu próximo passo no que dissesse respeito a como fazer a terra lhe dar grandes lucros, intransigente e muitas vezes, duro com os serviçais,
mas capaz de passar uma noite inteira, se preciso, para cuidar de algum empregado ou mesmo animal que caísse doente. Coronel Felício era uma pessoa de pouco estudo, rude até, podia-se dizer, não que fosse mal educado, isso não, ele tinha uma maneira de ver a vida, tal qual ela se apresentava a ele, dura e cheia de espinhos, e até para se autoproteger. Ele possuía uma couraça à sua volta, não permitindo, por exemplo, que as pessoas chegassem muito perto dele, que o conhecessem por completo, nem mesmo Dona Amélia, que estava casada com ele há quase 30 anos, o conhecia no seu íntimo. À primeira vista, todos o respeitavam, não tanto por sua posição, mas sim pela sua postura diante das pessoas. Seu semblante estava sempre fechado, raras vezes sorria, e mesmo quando os filhos começavam com muita folia perto dele, logo os repreendia, alegando não gostar de muito barulho ou desordem. Desde muito jovem aprenderá a ter responsabilidade e desempenhar seu papel de homem forte, duro e capaz de fazer qualquer coisa para conseguir os seus intentos. Tudo o que tinha, era fruto do seu esforço e trabalho, jamais tivera medo ou preguiça de arregaçar as mangas para trabalhar. Madrugava, muitas vezes, no meio da plantação, matando pragas ou mexendo na terra para o plantio. Seus empregados aprendiam desde cedo que, para trabalhar com ele, não podiam encostar o corpo. Tanto que uma infinidade de pessoas já havia passado por suas terras em busca de trabalho. Ele tinha uma maneira bem peculiar de recrutar seu pessoal. Ele possuía em um lugar, no alto de sua fazenda, um grande celeiro, e lá, em um local devidamente preparado, havia misturado feijão centímetros grão, milho e grãos de café. Pois muito bem, o futuro empregado vinha lhe pedir emprego e ele, com toda a minúcia que lhe era peculiar, descrevia à pessoa qual seria o seu serviço. Fazia-lhes as perguntas de praxe. Onde você trabalhou? Saiu por quê? Você gosta de trabalhar na terra? Pois eu não admito gente que não gosta do que faz. Pago bem aos meus empregados, mas exijo trabalho bom em troca. Não gosto de gente preguiçosa, encostando-se pelos cantos da fazenda, ou desrespeitando minhas ordens. E por aí seguia a conversa, onde invariavelmente a pessoa acatava tudo o que o coronel falava, dizendo aceitar suas condições. Depois disso, uma vez empregada a pessoa, o coronel levava até esse paiol, alegando que alguns de seus empregados, por acidente, haviam deixado algumas sacas de café e milho se misturarem ao feijão, e, sendo assim, o primeiro trabalho dela seria fazer a separação de todos aqueles grãos. Não preciso dizer que poucos ficavam, depois de meio-dia de serviço. Era assim que ele selecionava seus empregados, pois aquele que ficasse e não desistisse da tarefa imposta, este sim, seria um bom trabalhador, poderia o coronel contar com ele. Mas também, este não se arrependeria, pois uma vez satisfeito com a pessoa, ele tudo fazia para dar-lhe condições de levar uma vida digna, junto de sua família, em suas terras. Dono de um carisma muito forte, Coronel Felício, ao mesmo tempo, era tido por alguns como tirano, sim, pois entre tantos empregados, sempre havia aquele que tudo fazia para manter seu emprego, mas no fundo de si, odiava o coronel, pelo seu autoritarismo. Jamais aceitava ser contrariado, somente o que ele dizia estava correto. Muitas vezes, cometia grandes injustiças, pela sua maneira de ver e interpretar as coisas, mas a grande maioria o admirava. Eram pessoas humildes, servis, incapazes de contradizê-lo, achavam-no um homem bom, que os ajudava em tudo o que fosse necessário, e que o seu mau gênio fazia parte dele e o aceitavam tal qual era. Certa vez, na fazenda, houve grande comiseração em torno do coronel quando alguns empregados resolveram se rebelar. Não queria mais que o capataz da fazenda, homem de confiança do coronel, ficasse o tempo todo nas plantações, ordenando a eles que tinham de colher mais do que estavam colhendo. A pressão do capataz foi provocando, entre os mais afoitos, uma insatisfação que,
Com o passar do tempo, foi crescendo e tomando conta de um grupo de 12 homens, até se transformar em ódio. Havia um líder entre eles, que já se indispusera com vários empregados e, até mesmo com Raimundo, o capataz, ele já havia criado o caso. Era um sujeito bom de briga, mas o coronel, sempre observador, não achou prudente se meter. Orientou Raimundo para que ficasse de olho nele, sem perdê-lo de vista, e que a qualquer maior problema o chamasse. Foi numa noite de sexta-feira, quando todos já haviam retornado às suas casas. Alguns já haviam se recolhido para dormir, enquanto que outros estavam em volta de uma fogueira, tomando aguardente que era feita na própria fazenda. Sexta-feira era o único dia em que o coronel permitia que os seus empregados tomassem seus goles. O sábado, para o coronel, era considerado um dia menos pesado aos empregados, pois não iam de madrugada para as plantações. Por isso, mesmo que se cedessem um pouco na bebida, desde que respeitando sempre as regras impostas por ele, como por exemplo, não molestar as mulheres, nem sair pela fazenda fazendo arruaça, não haveria problema algum em divertir-se um pouco. O coronel sabia o quanto era necessário aos homens poder ter um momento deles, onde pudessem extravasar suas ideias e emoções. Muitas vezes ele até descia para junto deles, e também tomava uns tragos. Todos sentiam-se bastante envaidecidos quando isso acontecia, pois era uma maneira de aproximação, onde naquele exato momento não havia diferenças entre eles. Todos, em volta da fogueira, bebiam e riam com as anedotas picantes contadas ali. Não existia, naquela hora, empregado e patrão, e sim homens iguais uns aos outros, dividindo a mesma aguardente e o mesmo fogo. O coronel não fazia isso por politicagem, não, ele realmente gostava de voltar às suas origens, e quando estava ali junto daqueles homens, sentia-se bem. Recordando-se de que um dia já havia sido um empregado como aqueles que ali estavam, nestas horas agradecia a Deus por ter lhe dado a oportunidade de fazer do seu trabalho motivo de orgulho e satisfação pessoal. Vontade de vencer nunca lhe faltou, perseverança e garra sempre foram uma marca em sua personalidade. Obstáculos sempre existiram, mas nenhum que o demovesse do seu objetivo maior, que era ser um grande fazendeiro. Nesta noite o coronel não desceu, e quando já passava das 22 horas, Clayton e seus homens aproximaram-se da fogueira. Raimundo, já meio alto pela bebida, falou com ar irônico, ao se dirigir ao líder daquele grupo. Por onde andaram os rapazes que não gostam de misturar-se a nós? Clayton, que já estava ali para pegar Raimundo, num gesto rápido e traiçoeiro, pulou para cima dele com um punhal. Não esperando tal reação, Raimundo assustou-se e, jogando o corpo para trás, conseguiu livrar-se daquela investida. Os outros homens, também armados, que acompanhavam Clayton, foram fechando o cerco em torno de Raimundo. Alguns homens, diante da situação, correram até a casa grande chamar pelo coronel, que armou-se e correu até lá. Quando chegou mais perto, viu que Raimundo estava cercado e que pouco, quase nada, poderia fazer para ajudá-lo. Foi então que teve uma ideia e, diante do olhar assustado e de pânico de todos que ali estavam, gritou pelo nome de Clayton, para vir tirar satisfação com ele, caso não estivesse satisfeito com os mandos de Raimundo, pois o mesmo só lhe cumpria ordens. O líder ficou meio atordoado com a atitude do coronel, mas não podia acovardar-se e fugir naquela hora. O que os outros não iriam pensar? Queriam dele, seria motivo de chacota. Não, isso ele não aguentaria. Tinha que enfrentá-lo. Sem pensar nas consequências do seu ato impensado, partiu para cima do coronel. Foi uma luta difícil, pois Clayton era jovem e ágil como um leopardo raivoso, mas não tinha a experiência do coronel que, apesar de sangrando no braço por um golpe recebido, não se abateu e o acabou dominando. Podia tê-lo matado se quisesse, teve chance para isso, mas não o fez. Não era essa a lição que queria dar a seus homens,
Não queria sangue em sua fazenda, mas não poderia permitir que homens, como Clayton, agissem daquela forma. Depois de dominado, o líder sentiu-se muito mal diante de todos, pois sabia que tinha perdido aquela parada, e que tinha se cedido. O coronel não o perdoaria, sentia-se um covarde por ter feito o que fez, mas era tarde demais para arrepender-se. Sem muito o que fazer, ficou jogado no chão, em meio ao sangue dos ferimentos e a poeira, sem coragem de erguer os olhos para ele que, sem demora, dirigiu-se a Clayton e seu grupo, dizendo que todos estavam despedidos, que pegassem suas coisas e fossem embora imediatamente. Alguns ainda tentaram conversar com o coronel Felício, na tentativa de não terem que partir, mas não houve acordo. Diante de todos, mesmo com as roupas rasgadas, todo sujo e machucado, não perdeu sua austeridade, dizendo: "Não perdoarei homens covardes e fracos como vocês, capazes de se deixarem levar por um sujeito vadio e traiçoeiro, que não foi homem suficiente para vir lutar sozinho, de igual para igual. Tenho certeza de que, se eu não me encontrasse na fazenda nesta hora, hoje teríamos tido aqui o maior ato de covardia que já vi. 12 homens armados contra um. Peguem suas coisas e saiam todos, antes que eu mude de ideia e mande açoitá-los." Determinou que apenas um deles voltasse ali no dia seguinte, quando pagaria o que cada um tinha direito a receber. Todos sentiram grande orgulho por estar ali servindo o coronel, era mesmo um homem de bem, diziam uns aos outros. Se fosse outro, teria deixado que Raimundo morresse, mas ele teve coragem e valentia em dominar a situação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 5. Augusto sentou-se perto da mãe, a observar-lhe os traços. Amava muito, ela ainda era uma mulher bonita, sentia pena dela, pois antevia qual não seria o seu sofrimento, ao deparar-se com a situação de Neuza. Seu pai, por certo, também a culparia, dizendo que ela não cuidara da filha como deveria. Dona Amélia, como que adivinhando seus pensamentos, parou de bordar e, olhando bem no fundo dos olhos do filho, perguntou-lhe: "O que foi, meu filho? Está querendo me dizer algo?" "Ora, mamãe, por que está me perguntando isso?" "Não sei bem, sinto que você tem algo a me dizer, e que está procurando um modo para fazê-lo." "Não se constranja, conte-me o que é. Aconteceu alguma coisa entre você e Vera? Ou está com alguma dificuldade nos estudos?" "Não, mamãe." "Pois então o que há?" Augusto sentia que era chegada a hora de contar tudo à mãe e, sem mais delongas, narrou a ela tudo o que estava acontecendo. A reação de Dona Amélia, como já era de se esperar, foi de desespero e dor pela filha que tanto amava. Criara Neuza com tanto zelo e carinho. Como ela deixou-se levar por um cafajeste como Pedro? Por que ela não me contou antes? Por que não confiou em mim? Porque esta seria a sua reação, mamãe, você jamais permitiria o namoro dos dois, e ela sabia disso. E diante da iminência de perdê-lo, ela se atirou nos braços dele, e ele aproveitou-se da situação e da sua ingenuidade. Neuza ainda é uma menina, Augusto. Não, mamãe, ai que você se engana. Ela agora amadureceu, viu que se iludiu, e apesar de seus 17 anos, tem muita clareza nos seus pensamentos, sabe perfeitamente o que espera, pensa que você e papai não irão perdoá-la, e é isso que mais a faz sofrer. Por isso, mamãe, que lhe peço. Agora, mais do que nunca, Neuza precisa da senhora do lado dela, mostre-lhe o quanto a ama, e que tudo fará para ajudá-la. Mas, meu filho, você quer que eu simplesmente passe por cima de tudo o que ela fez? E seu pai? Ele vai ficar furioso. Meu Deus, eu não quero nem pensar. Felício não vai aceitar nunca isso. Mamãe, sei que ela errou, de maneira alguma estou dizendo que concordo com o que ela fez,
mas de que vai adiantar atirar-lhe pedras agora e julgá-la no meio da estrada? Ela espera um filho, uma inocente que não tem culpa dos erros dela, nós não podemos fechar os olhos a isso. Afinal, mamãe, você sempre ensinou que não devemos julgar as pessoas e sim ajudá-las em seu sofrimento e suas faltas. Onde está sua convicção sobre o fato de que não se muda o destino que nos está traçado? Pois então, mamãe, sei o que está sentindo, é difícil para todos nós, mas é nosso dever amparar-lhe ao filho que ela espera. Dona Amélia, procurando acalmar-se, estendeu as mãos ao filho e reconheceu que ele estava certo, de nada adiantariam lágrimas e recriminações. Agora, o que estava feito, e não haveria retorno. O que mais a afligia era como contar a Felício tal situação. Ele, por certo, não entenderia, para ele a moral vinha em primeiro lugar, e ele também sonhava com um casamento bonito para a filha. Augusto já estava encaminhado, noivo de uma pessoa maravilhosa como Vera, e seu Felício já vinha sondando entre os amigos, pessoas do mesmo nível que eles, um futuro noivo para Neuza. E agora, como seria? Meu Deus, que vergonha, pensava a Dona Amélia, minha filha grávida de um empregado, e o que é pior, sem caráter nem escrúpulos. Quando Neuza e Lopes chegaram, encontraram ambos conversando na sala, e pela fisionomia chorosa e abatida da mãe, deduziu que Augusto falara com ela. Lopes sabia que algo de grave estava acontecendo ali, mas usou de discrição e afastou-se para que pudessem conversar a sós. Neuza aproximou-se de Dona Amélia, e sem dizer nada, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou a mãe, numa cena comovente. As duas, ao mesmo tempo que choravam pela falta de diálogo entre elas, pediam perdão mútuo por tudo. Dona Amélia procurou refazer-se e, olhando a filha bem nos olhos, disse: Não vou lhe recriminar ou atirar-lhe pedras pelo que fez, de nada adiantaria agora dizer que você não deveria ter feito isso ou aquilo, já está feito. Saiba que para mim está sendo muito difícil aceitar toda esta situação. Neuza, eu fiz muitos planos para você, sonhei um casamento bonito, com uma pessoa que fosse acima de tudo boa para você, que a respeitasse e amasse. Mas nem sempre o que sonhamos para os filhos, condiz com a realidade que a vida lhes reservou. E por isso mesmo, não serei eu a julgá-la, sei que não tenho este direito. Só sinto, filha, não ter tido visão suficiente para ajudar antes de você ter se envolvido desta forma com Pedro. Certamente eu não veria com bons olhos este relacionamento, não por ele ser empregado de seu pai, mas sim por saber que ele é um aproveitador. Seu pai o despediu porque ele estava desrespeitando a filha de um outro empregado e se eu soubesse o que você tinha a intenção de fazer, teria lhe contado porque ele estava indo embora. Mas como eu poderia saber o que se passava no seu coração? Talvez, depois de conhecer a verdade dos fatos, você mesmo mudasse de ideia com relação a ele, visse que não era digno de confiança, e o desviasse do seu caminho. Ele não pensou nem um pouco que a faria sofrer e passar por toda essa situação que você se encontra agora. Certamente ele quis vingar-se de seu pai. Mas, como disse há pouco, quem sou eu para dizer qualquer coisa agora, para julgar? Estou triste comigo mesma por ter falhado com você. Não, mamãe, a senhora não falhou, a culpa é toda minha, eu é que fui irresponsável e intransigente, o amor me cegou, nada que a senhora falasse adiantaria, pois eu não ouviria. Sei que cometi um grande engano com relação a Pedro, julgando ser uma pessoa que na realidade não era, a senhora não imagina como estou me sentindo, mamãe. Eu traí a confiança de todos, e agora estou experimentando o gosto amargo da traição. Ele mentiu para mim, contou-me uma outra história, que estava sendo despedido porque papai queria que ele matasse alguém que estava atrapalhando seus negócios. Filha, e você acreditou nesta infâmia? Neuza abaixou os olhos envergonhada. Sei que tudo o que eu disser, ou fizer daqui por diante,
Será difícil para vocês acreditarem novamente em mim, eu compreendo. Só lhe peço, mamãe, perdoe-me pela dor e vergonha o que estou expondo à senhora, papai, e a todos. Quisera poder voltar atrás no tempo e reparar os erros que cometi, mas como Augusto mesmo me falou ontem, os nossos erros fazem parte da nossa trajetória na vida, sem eles não cresceríamos e nem progrediríamos espiritualmente. E através dos erros e acertos que evoluímos para uma vida melhor. Sabe, mamãe, hoje vejo que agi muito mal em não ter tido a dedicação que a senhora sempre teve com os livros espíritas. Mesmo Augusto, apesar de questionar-se bastante a respeito do que lia, nunca deixou de procurar esclarecer-se. Eu, porém, sempre fui preguiçosa. Quantas vezes a senhora me incentivou a buscar mais conhecimento, e eu não soube aproveitar a oportunidade. Hoje vejo com tristeza quanta falta me fez ter uma base espiritual sólida. Se não fosse pela ajuda de Augusto, eu talvez tivesse cometido mais uma loucura. Mas, de agora em diante, prometo que tudo vou fazer para aprender e cultivar o hábito da leitura, pois tenho certeza que assim me tornarei uma pessoa mais esclarecida e com uma visão melhor do mundo e das pessoas. Sei que sempre é tempo de começar, assim terei mais equilíbrio e condições de analisar com mais clareza as coisas que forem passando por mim no decorrer de minha vida. A senhora pode me ajudar? Tudo vou fazer no sentido de poder merecer novamente a sua confiança, e lhe digo mais, mamãe, a senhora não irá se arrepender de estender-me a mão. Ajude-me a conhecer um pouco mais desse outro lado da vida, que é o Espiritismo, que tantas respostas nos dá sobre nós mesmos, e muito nos guia no caminho do bem. Dona Amélia, comovida com as palavras da filha, deixou que as lágrimas caíssem livremente, sentindo-se até grata por tudo o que estava acontecendo, pois nunca vira Neuza tão lúcida e tão confiante na vida. Ela sempre fora uma moça reservada, e Dona Amélia tinha dificuldade de aproximação mais íntima com a filha. Agora sentia que a dor as estava unindo com laços fortalecidos, e tudo faria para ajudá-la, bem como a criança que ela carregava no ventre. Segurando com ternura as mãos de Neuza, disse-lhe: "Pode confiar, filha, e contar comigo. Estarei junto a você em todas as horas que precisar de mim. Não permitirei mais que a distância se faça entre nós." Pensei em falar com seu pai sozinha, mas pensando bem, acho que você deve estar junto, será melhor. Sei que ele irá ter suas explosões, mas eu conheço bem e quando a sua ira passar, certamente a perdoará, e dará o apoio que você precisa. Não espere dele, no momento, nada que não sejam gritos, condenações, talvez ele até amaldiçoe, saiba compreender. Ele terá suas razões. Uma mãe compreende melhor as razões do coração do que um pai. Mamãe, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu imploro, não deixe papai ir atrás de Pedro, ele fez ameaças, pode acontecer uma tragédia, e eu nunca me perdoaria se algo acontecesse.